Imagina comigo, se existisse uma pílula que fosse capaz de te teletransportar de uma vida cheia de procrastinação, sem sentido, sem propósito, para uma vida totalmente produtiva. Uma vida muito mais conectada com Deus, com muito mais energia mental, com muito mais força física, com muito mais ânimo e entusiasmo para viver. Uma vida onde de fato você consegue produzir resultados palpáveis. Uma pílula que fosse capaz de reativar áreas importantíssimas do teu cérebro, que até então estavam adormecidas e desativadas por conta de uma vida cheia de procrastinação, uma vida altamente viciante. Uma pílula como se fosse uma NZT, capaz de ativar 100% do teu cérebro e te trazer um estado cognitivo que até então você desconhecia. Bom, eu quero dizer que essa pílula sim existe e você está a poucos passos de colocar as mãos nela. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o filme Sem Limites. Inclusive, se você ainda não assistiu, aconselho você a assistir, porque esse vídeo vai fazer muito mais sentido para você. Tem no YouTube em HD de graça para vocês assistirem. O filme Sem Limites vai falar da história de um homem chamado Ed Mora, que até então estava no estado de procrastinação, sem energia, sem vitalidade, sem força física. Ele havia se divorciado, a casa dele estava totalmente desorganizada e bagunçada, a sua vida se resumia numa procrastinação gigantesca. Basicamente, um comportamento de um viciado. Todo viciado traz consigo a desordem, não só mental, mas cognitiva, espiritual e também física. Até que ele encontra o seu ex-cunhado, se não me falha a memória, que apresenta para ele uma pílula. Uma NZT, que até então a promessa dela era de que ativaria 100% do cérebro, mas obviamente ela estava em teste ainda. E eu quero falar sobre 4 benefícios que ele obteve tomando o NZT, e esses mesmos 4 benefícios você pode e vai ter assim que você começar a praticar o NoFap. Assim que você decidir se desarraigar da pornografia, se abster da masturbação e começar a utilizar a sua energia central, que é a sua energia vital, a sua energia dada por Deus, para áreas produtivas da sua vida. A partir do momento que você parar de drenar a sua energia vital, que é a sua energia sexual, através da ejaculação, e você começar a reter o teu sêmen, fazendo com que ele seja reabsorvido de novo e ele vá para o teu cérebro trazendo o estado cognitivo até então inimaginável e desconhecido para você. Mas antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a fazer parte dessa nossa alcateia. Nós já estamos chegando a 3.000 inscritos e a meta nossa para esse ano até dezembro é chegarmos a 5.000 inscritos. E eu confio em vocês, eu acredito que nós vamos até mesmo passar dessa marca. Eu gostaria que você então não só se inscrevesse, mas também deixasse o seu like. O seu like é de suma importância, até mesmo para eu entender que esse conteúdo está sendo útil para vocês e da mesma forma o algoritmo e a plataforma do YouTube também entender e direcionar mais desse vídeo para você e você sempre receber de primeira mão assim que eu postar. E também o algoritmo indicar para outras pessoas que ainda desconhecem esse universo chamado NoFap. Bom, então vamos lá. Primeiro benefícios que o Ed Mora ele obtém a partir do momento que ele toma aquela pílula NZT, lembrando que ele estava no estado literalmente sem saída, tá? Um estado onde ou ele confiava nessa pílula e tomava e a sua vida poderia então ser mudada, ou ele continuaria com a vida procrastinadora que ele estava tendo, tá? E a partir do momento que ele toma então essa pílula, ele está subindo o apartamento de sua casa. Ele toma a pílula e é como se descortinasse algo dos olhos dele. É como se uma venda, como se um véu fosse tirado. E ele começa a enxergar tudo em 4K. Ele começa a observar as coisas ao seu redor. É como se um outro eu dele está subindo a escada e ele consegue ver com um olhar periférico. Ele vê todo o seu cenário à sua volta com um olhar muito mais apurado. Até então esse cara estava com uma névoa mental, um cansaço mental. E aí, qual que é o primeiro benefício então que ele obtém? Uma mente totalmente afiada. No filme, Ed, ele sai de uma névoa mental e começa a pensar com uma clareza absoluta gigantesca, tá? Tanto que a casa dele estava desorganizada, ele tinha um contrato com uma publicadora onde ele tinha que terminar esse livro e já fazia tempo que ele estava procrastinando e ele não conseguia. E ele começa então a ter uma clareza mental absurda. E praticando o NoFap não é diferente. Você vai ter uma clareza mental absoluta e os seus pensamentos vão ficar muito mais rápidos e estratégicos. É como se o teu cérebro se desinflamasse e você conseguisse acessar informações importantes no teu cérebro que até então você já havia aprendido na escola, assistido algum filme, fazendo algum curso, alguma faculdade, mas até então estavam enterrados esse conhecimento. E é como se eles brotassem novamente na sua mente e você começa a pensar com clareza de novo.
Ed Mora, um cara que estava totalmente cansado e sem energia, ele começa a ter uma mente afiada, com uma clareza mental absurda, um pensamento muito mais rápido, muito mais apurado. Esse foi o primeiro benefício que ele obteve então. Segundo benefício, muito mais energia e vontade de agir. No filme, ele começa então a correr, a treinar e a cuidar da sua aparência. Você vai perceber que até o olho dele muda. O olho dele passa a se tornar um olho azul. Não significa que de fato seu olho vai ficar azul, mas é trazendo a simbologia de que uma nova visão, de que um olho muito mais apurado passou a fazer parte dele. Ele começa então a ter vontade de agir, e é isso que a prática do NoFap faz. Vai te trazer energia, vai te tirar da procrastinação, e é uma energia que automaticamente vai te impulsionar a querer fazer algum tipo de atividade. Dificilmente você vai praticar NoFap, sei lá, por 30 dias, 60 dias, e não vai conseguir fazer atividade física. Muito pelo contrário, você vai sentir vontade de fazer atividade física. Você vai sentir vontade de transmutar essa energia. Ele começa a correr, ele começa a fazer abdominal dentro da própria casa, ele começa a treinar musculação e ele começa também a cuidar da aparência. Você percebe que quando você tem a energia vital, quando você tem a força vital, quando você tem a energia do teu sêmen, você de fato começa a se importar com a sua vida, com a sua espiritualidade, com a sua força física e até mesmo com a sua aparência. Tanto que pessoas que são viciadas, elas têm um comportamento bastante parecido. Tem dificuldade com a sua autoimagem, tem dificuldade de se autocuidar, deixa o cabelo crescer, a barba por fazer e a sua aparência de fato fica uma aparência estranha quando você está viciado. Mas a partir do momento que você retém a sua energia, é como se você de fato assumisse a sua identidade, imagem e semelhança do Criador. E aí todas as áreas da sua vida, tanto física, mental e espiritual, começam a ser transformadas. Então o segundo benefício que ele obtém é muito mais energia e vontade de agir. Terceiro benefício que o Ed ele tem é um aprendizado rápido e muito mais focado. Esse cara ele começa a ler livros em um só dia com uma facilidade muito grande. Ele lê livros inteiros em poucas horas. E ele também começa a aprender outros idiomas. Somente de ouvir ele começa a assimilar e aprender outros idiomas. E a gente sabe que hoje o meio formal de ensinar, que as escolas ensinam as pessoas sobre outros idiomas, a gente sabe que muitas vezes é muito mais difícil de você aprender, é muito mais inviável. A metodologia já não é a das melhores. E aí imagina, você sem energia, totalmente procrastinador, numa névoa mental, com estado cognitivo totalmente atrapalhado, aí que fica mais difícil de você aprender. Mas quando o seu cérebro está funcionando 100%, você de fato consegue assimilar as palavras e pela prática de você ficar repetindo e falando frases em outros idiomas, você de fato começa a aprender. E aí até então o que ele faz? Ele marca um encontro com a sua ex-mulher. E eles estão num jantar bem chique, ele já está totalmente diferente, com uma mentalidade diferente. Esse cara começa a falar em outro idioma com as garçonetes. E aquela mulher, a ex-mulher dele, começa a olhar e falar, da onde que você aprendeu isso? E esse cara, literalmente, ele conseguiu aprender porque o teu cérebro estava funcionando corretamente. Então, no filme, ele começa a ler livros inteiros em poucas horas e aprende outros idiomas. E com o NoFap não é diferente. A sua mente absorve o conhecimento de uma forma muito mais fácil e mais rápida. Eu, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande em ler livros. Ler livros, assimilar a informação, reter a informação. Eu lembro de livros que eu li há 6 anos atrás com uma precisão muito grande, o título do livro, o nome do autor, o contexto que estava se passando dentro do livro, as partes mais importantes. Por quê? Porque o teu cérebro fica muito mais afiado. A sua energia ela é canalizada e ela é muito bem direcionada. Você não perde tempo com informações rasas. O teu cérebro entende que a informação é relevante e profunda e ele simplesmente armazena dentro do seu HD, dentro da sua memória. Então, o terceiro benefício que ele tem é um aprendizado muito mais rápido e muito mais focado. O quarto benefício que ele obtém é uma presença magnética e exalando autoconfiança. Esse cara é totalmente diferente, ele começa a frequentar outros ambientes onde as pessoas estão usando terno, roupa social, e ele se destaca. Ele se destaca porque o magnetismo dele, inclusive se você não assistiu o vídeo onde eu falo sobre o poder do magnetismo, assista e você vai entender muito mais sobre o que eu estou falando. Ele está com toda a sua energia retida, ele está com o seu magnetismo exalando, seu coração emitindo frequências vibracionais
impulsos eletromagnéticos numa distância de 5 metros ao seu redor. E as outras pessoas começam a perceber. A aparência desse cara é outra. A postura, a autoconfiança, olhando nos olhos, a forma que cumprimenta, sorri para as pessoas. Isso faz com que ele se torne altamente magnético. E ele começa a frequentar ambientes onde as outras pessoas querem parar para ouvi-lo, de tanto conhecimento que ele tem, a forma que ele fala, o magnetismo que ele emite, ou seja, Ed, que era um cara totalmente procrastinador, sem energia, sem vitalidade, com um potencial suicida, tá? Porque ele estava numa depressão profunda, agora é um cara totalmente magnético, onde as pessoas sentam ao redor dele e quer passar a ouvi-lo. Com o NoFap, não é diferente. A sua autoconfiança vai ficar gigantesca e você vai começar a exalar um magnetismo pessoal, porque dentro do teu sêmen você carrega a energia vital, a força mais poderosa da vida, a força da criatividade, da cognição, da capacidade de você cocriar, de se reinventar, a energia capaz de te fazer pensar mais rápido, de te fazer ter estratégia mental, de te trazer uma sagacidade, ou seja, você se torna uma pessoa persuasiva e magnética. E eu vou citar também um quinto benefício que eu achei interessante que Ed também teve, que foi quando ele começou a operar no mercado financeiro. A energia mental que ele tinha era tão grande que ele conseguia antever o mercado, quando o mercado estaria em alta, quando o mercado estaria em baixa, e ele começou até mesmo a ter resultados gigantescos. Ele começou a literalmente ficar rico, muito rico, simplesmente operando no mercado financeiro. Até que outras pessoas descobrem esse talento que ele tem, ele faz um network ali, se junta com os poderosos daquele tempo. Ou seja, esse cara literalmente hackeou sua vida. Ele saiu de uma vida procrastinadora para uma vida totalmente desconhecida e inimaginável, justamente por conseguir acessar 100% do cérebro. E é isso que o NoFap vai fazer, porque pensa comigo, na sua essência, se você nasceu um ser original, criado por Deus, ou seja, você já nasce com uma capacidade potencial em ser utilizado 100% do teu cérebro. Mas os vícios, a procrastinação e todos os maus hábitos que você adquire durante a sua vida faz com que você regrida nesse potencial de atingir 100% do teu cérebro. Mas quando você começa a praticar no NoFap, você começa a reter essa energia vai sendo transmutada em outras áreas, que são novos hábitos que você vai acoplando ao seu redor e automaticamente você vai desbloqueando novas áreas do teu cérebro que até então estavam desativadas. Tá? Talvez leve muitos anos para você conseguir 100% do teu cérebro, mas para pensar, se você hoje está operando em 5%, imagina o que é você operando em 20%. Imagina o que é você operando em 50%, 60%. É literalmente uma nova vida que se apresenta para você. E é isso que o NoFap vai trazer para cada um de vocês a partir do momento que vocês começarem a praticar NoFap. Inclusive, se você já teve qualquer um desses benefícios, eu gostaria que você comentasse aqui. Com quantos dias você estava quando teve esse benefício e quais benefícios você obteve praticando o NoFap? Para recapitularmos então e encerrar o vídeo, vamos lá, os 5 benefícios que ele obteve ao tomar a pílula NZT, que desbloqueou 100% do cérebro dele, que são os mesmos benefícios que você vai obter praticando o NoFap. Primeiro benefício então, uma mente muito mais afiada e aguçada. Segundo benefício, uma energia gigantesca e vontade de agir. Terceiro benefício, um aprendizado muito mais rápido, muito mais focado. Quarto benefício, uma presença magnética e autoconfiante. E o quinto benefício, uma facilidade muito grande para fazer dinheiro, que foi quando ele começou a operar no mercado financeiro. NoFapers, eu pergunto para vocês, você acredita que é possível utilizarmos 100% do nosso cérebro ou não? Esse é o nosso vídeo de hoje, eu gostaria que você comentasse se esse vídeo fez sentido para você e se esses vídeos têm te ajudado a avançar cada vez mais na prática do NoFap.